Olá, gente querida, graça e paz. Tudo bem com vocês? Irmã preciosa, você está aí? Meu irmão amado, homem de valor, você está aí? Eu sei que está. E mais uma vez, como eu sempre digo no início das lives, eu tenho o grande privilégio, a grande riqueza de poder chegar até você. Eu dou muito valor a esse momento e poder chegar até você. Eu não sei quem você é, não sei como é a tua forma, a expressão do teu rosto, mas eu sei que o teu espírito está aí, aguardando a revelação do Evangelho da Graça de Deus. E isso para mim é a grande riqueza, poder chegar até você com a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Que Paulo fala em Efésios 1:13. Ele mesmo diz, o Evangelho da vossa salvação. Então a palavra da verdade é o Evangelho da nossa salvação. E por incrível que pareça, é só o Evangelho da graça de Deus que tem o poder de despertar o nosso espírito. Tem o poder de tirar o véu da religião da nossa mente. É só o Evangelho da graça de Deus que tem o poder de nos fazer enxergar a grandeza da obra da cruz, a grandeza do sacrifício perfeito. É só o Evangelho da graça de Deus que tem o poder de nos fazer enxergar a nova aliança, o fim da velha aliança e o início da nova aliança. É só o Evangelho da graça de Deus que tem o poder de tirar o véu trazido pela lei. E quando isso acontece, eu descubro, como Paulo disse, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. E ele diz, primeiro do judeu e também do grego. E ele fala, visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei? Na velha aliança? Não. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo, aquele que foi justificado, qual será a forma de vida que ele vai ter? Como é que ele vai viver? Ele vai viver por aquilo que ele acredita, ele vai viver pela sua própria fé. A fé dele não vai depender de pastor, de bispo, de apóstolo, de ninguém. A fé dele torna ele independente de homens, independente de religião. Ele passa a viver por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele enxergou do Evangelho da graça de Deus. E, gente querida, é para isso que nós estamos aqui, como uma voz, somente isso, para sermos um colaborador, um cooperador de Jesus Cristo, para que você entenda esse Evangelho da graça de Deus, esse Evangelho magnífico, esse Evangelho que parece ser tão fraco. Algumas expressões do Evangelho parecem ser coisas tão fracas, tão primitivas, mas quando elas são reveladas, se tornam coisas ricas, profundas, vivas, dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. E Deus me dá este privilégio. Eu vou agradecer um pouquinho por isso. Senhor, eu te adoro. Te adoro profundamente em meu espírito, por ter esse privilégio, Senhor, de falar as palavras preciosas do Evangelho da Graça de Deus a estas pessoas preciosas. Te adoro profundamente, profundamente. Eu sei o que eu estou dizendo quando eu digo que te adoro profundamente em espírito e na verdade. Que eu posso chegar até esta pessoa com o Evangelho da graça de Deus. Ah, como isso é maravilhoso, é isso que me mantém vivo, me mantém ativo, me dá sede de ser um
portador desta palavra e aquele que divulga a palavra. Me dá sede em ser muito cuidadoso no que eu vou dizer, para não te confundir. Pelo contrário, para te dar convicção. E isso requer uma disciplina que pouco a pouco Deus vai nos dando. E mais uma vez eu digo, eu tenho esse privilégio de chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. E eu sei que o teu homem interior vai ser despertado pelo Evangelho da Graça de Deus, e você vai entrar numa nova dimensão de vida. Que bom, graças a Deus. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta, deixa eu pôr o meu ajudador. Estamos numa série de ministrações de Gálatas capítulo 3. Tivemos 6 ministrações de Gálatas capítulo 2 e já algumas do capítulo 3 de Gálatas. E nós hoje vamos fazer a terceira ministração do verso 19 do capítulo 3 de Gálatas. Estou aqui com a Bíblia aberta, como sempre, e quero ler para você o verso 19, onde nós vamos fazer a terceira ministração em cima deste mesmo verso, que diz, Paulo faz uma pergunta: qual, pois, a razão de ser da lei, ou por que a lei foi dada? Ele mesmo responde, foi adicionada por causa das transgressões. Até quando a lei teria a sua validade? Ele responde, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Olha que coisa interessante. Nós já falamos sobre isso. Então, por que a lei foi dada? Eu já expliquei. Para revelar o pecado na natureza humana, mostrar toda a natureza humana caída, todo ser caído por causa da transgressão de Adão. E porque a lei foi dada para aflorar o pecado, aflorar o defeito da carne, as trevas que existem na carne, a impossibilidade do homem vivendo neste corpo de agradar a Deus e servir a Deus em perfeição. Por isso que nós falamos que a lei se tornou o ministério da morte. Paulo mesmo fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 6, que ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aliança do Espírito. Paulo explica que a aliança gravada com letras em pedras, que foi a lei, se tornou o ministério da morte e criou um véu. E depois ele diz nesse mesmo capítulo, quando eles fazem a leitura de Moisés, eles permanecem com um véu na mente, não lhes sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Mas quando eles se convertem a Cristo, o que você quer se converter a Cristo? É se converter ao Evangelho mesmo. O véu é retirado, então a pessoa passa a enxergar a nova aliança. Paulo explicou que a lei era o ministério da morte e da condenação. E hoje nós vamos falar o prazo de validade da lei. Sempre quando você vai no mercado comprar um produto, você olha a embalagem, está lá o dia da fabricação e tem lá um prazo de validade e aparece uma outra data, validade até o dia tal. Então, mesma coisa, Paulo pergunta, qual a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Por que a lei foi dada? Por causa das transgressões. Até quando a lei teria sua validade? Aí Paulo responde, até que viesse o descendente. Quem é esse descendente a quem se fez a promessa? Esse descendente é Cristo. Então a lei teria validade desde aquele episódio do Monte Sinai, onde a lei foi revelada através de Moisés, promulgada por meio de anjos. E ela teria validade até quando? Até quando viesse aquele descendente a quem se fez a promessa. Não sei se os irmãos se recordam, mas no capítulo
Aqui mesmo no capítulo 3 de Gálatas, no verso 16, Paulo fala: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, o teu descendente que é Cristo. Então aquela promessa que Deus fez a Abraão, que ele abençoaria todas as famílias da terra, essa promessa viria através de um descendente. E esse descendente é Cristo. Então, como Deus abençoaria todas as famílias da terra? Ele não fez isso no período da lei. Ele não fez isso no período da lei. Como Deus cumpriria que todas as famílias da terra seriam abençoadas? Promessa feita a Abraão. Não por intermédio da lei, mas quando viesse aqui na terra o descendente. Então, através desse descendente, Deus alcançaria todas as famílias da terra e as abençoaria. E o que esse descendente traria? Esse descendente traria este evangelho da graça de Deus, isso que aconteceu depois da cruz. Então, de novo, eu faço a mesma pergunta. Então, qual seria o prazo de validade da lei? A lei teria validade, teria o seu vigor? Quando? Até que viesse o descendente. Esse descendente veio e esse descendente é Cristo. Guarde isso na tua mente, guarde isso no teu coração. Mas vamos à pergunta que sempre fazemos. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com os Gálatas que Paulo foi levado, inspirado por Deus, a escrever esta carta aos Gálatas? Então Paulo foi para a região da Galácia, você sabe muito bem, e fundou igrejas. E o que Paulo ensinou a essas igrejas? Eu vou repetir isso muito. Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. Paulo ensinou Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo ensinou que o homem é salvo pela graça de Deus, por aquilo que Cristo fez na cruz. Ele não produz estas coisas. É mediante a fé, e nem a fé que ele teve um dia para crer em Cristo, foi ele que produziu. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Depois Paulo expressa a seguinte verdade: não de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo deixou bem claro, e é isso que você tem que entender, que nós temos que entender. Isso vai ditar a nossa caminhada de fé no Evangelho. Que o homem não tem poder de fazer nada para salvar-se a si mesmo. Nenhuma boa obra que o homem possa praticar lhe dá condições de salvar-se a si mesmo. Para o homem é impossível, não esqueça, para o homem é impossível fazer alguma coisa que lhe dê condições de salvação. Você já entendeu isso? A melhor obra que o homem possa produzir quando chega diante de Deus, chega manchada por uma carne defeituosa, cheira mal diante de Deus. Por isso é totalmente impossível para o homem fazer alguma coisa que Deus possa olhar e dizer assim: olha, eu vou salvar esta pessoa porque ela praticou esta obra. Você entende isso? Já está claro isso diante de você? Então não existe nada que você possa fazer. Nenhuma obra bonita, religiosa. Você pode dar todo o teu dinheiro na igreja, fazer fogueira santa, que é uma grande mentira, uma grande fonte de exploração. Você pode fazer votos, sacrifícios, viver escravizado com a mentalidade da lei. Tudo isso não serve para nada. Porque todas essas práticas acabaram-se na cruz há mais de 2000 anos atrás.
Está claro para você que o homem não produz nada que lhe dê condições de ser salvo? Não adianta vir com aquele versículo de Mateus 24, aquele que perseverar até o fim. Isso não serve, porque a salvação é pela graça. Não é que você entendeu isso? Paulo explicou, pregou isso, fundou as igrejas da região da Galácia com esse ensinamento. Será que você não entendeu que mesmo para você ser uma pessoa liberta, você não tem nenhuma força para fazer alguma coisa para se libertar? Que é Jesus Cristo que é o nosso grande libertador. Será que você já entendeu que todos esses cultos de libertação não passam de fantasias? A pessoa está lá 20 anos participando de cultos, dizendo para o mal sair dela e nunca saiu, porque toda semana ela faz a mesma coisa. Será que você entendeu que esse monte de imposição de mãos não serve para nada? Esse monte de expulsão de demônio, essa palavra está amarrada, não serve para nada? Será que você não entendeu isso ainda? Que o homem não tem poder de salvar-se nem de se libertar. Mas nossa mente foi feita o quê? Olha, agora você creu em Cristo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Impõe um monte de obrigação de obras, cria um monte de cultos de libertação que não servem para nada. E o homem tem que se esforçar, cumprir tudo aquilo se quiser ser liberto. Cristo não libertou ele. É o esforço dele que vai causar libertação a ele. Será que você entendeu que tudo isso é inútil? Cristo é o nosso Salvador e também é o nosso libertador para sempre. Não existe nada que possamos fazer que nos dê condições de salvação. Cristo nos salvou e nos mantém salvo até a libertação e redenção do corpo, ou a transformação do corpo. Você entende isso? Você entende também que todas as bênçãos de Deus nos são dadas gratuitamente, não tem custo. Não tem custo. Deus não é um Deus de barganha. O sistema evangélico, para eles o Deus é um Deus de barganha. Deus só me dá alguma coisa se eu dou alguma coisa para Ele. Deus só vai me abençoar financeiramente se eu der o dinheiro para a igreja. E às vezes o dinheiro que eu estou dando para a igreja não é para a obra de Deus, é para o líder da igreja, que vai se enriquecer. Não é para Deus, eles falam em nome da obra de Deus, mas é para eles. Basta olhar essas igrejas da mídia, cuja liderança tem aviões, né? Moram nas mansões, compram fazendas. Fala a verdade, tem mansões de apartamento de 12 milhões de dólares, tem banco, tem empresas. Como que eles conseguiram tudo isso? Com aquela conversinha fiada, ó, dá o seu tudo aqui para mim, que é para a obra de Deus, né? Faça o seu sacrifício, faça a fogueira santa 2 vezes por ano, fique na miséria de tudo que você tem, porque é para a obra de Deus. Não é para a obra de Deus, é para eles. Eu acho que não deveria falar isso, mas é bom falar isso. Entende? O sistema implantou na cabeça das pessoas que tudo tem um custo, que Deus é um Deus de barganha. Ele só me dá alguma coisa se eu der outra em troca, eu tenho que pagar preço. Você não vê que corre no meio das igrejas a doutrina do pagar preço? Eu tenho que pagar coisas, esforçar, sofrer, lutar, sacrificar para Deus me dar alguma coisa. Mas juntamente com Cristo, Deus nos deu gratuitamente com Ele todas as coisas. Não esqueça, o seu leitinho de hoje, o arrozinho com feijão de hoje. Então vamos lá. Romanos capítulo 8, que eu estou lendo aqui direto, né? Eu gosto muito de repetir todos esses versos para ficar bem enraizado na tua mente. Romanos 8,31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Eu já expliquei essa parte A do verso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vem aqui o desmanche dessa doutrina de que tudo tem um custo, que Deus é um Deus de barganha. Eu sempre tenho que dar para receber alguma coisa. Esse verso aqui desmonta o sistema.
desmonta as campanhas, desmontam os votos, desmontam as mentiras do sacrifício, acaba com fogueira santa, acaba com encostar Deus na parede. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente com o filho, dará o quê? Todas as coisas? Ah, pastor, não é possível, eu estou há 30 anos na igreja, o meu bispo, você entende quando eu falo assim? Ele nunca leu esse versículo e nunca vai ler. Ele só vai falar de sacrifício de Abraão, ele vai falar do segundo boi, né? Você está entendendo? Ele só vai falar textos do Velho Testamento, a farinha da panela que fez primeiro um pão para o profeta. Ele vai só ficar focalizado na velha aliança, que tudo lá era na base das obras. E dizer que isso é o evangelho para você ir na fé de Abraão, e na fé de José, e na fé de Gideão, e na fé de Sansão, né? Mas não na fé de Deus, na fé do evangelho. A fé que eles pregam só as obras da velha aliança. Eles vão ficar levando vocês lá para o Velho Testamento e tomando tudo que vocês têm lá, pedindo coisas, tudo é uma guerra, tudo é uma luta, porque para eles o Deus ainda traz a mentalidade da velha aliança, que era tudo por obras. Mas na graça de Deus tudo nos é dado, Deus nos deu Cristo, com Ele nos dá todas as coisas gratuitamente. Então deixa eu esclarecer uma coisa. A igreja precisa de recursos para ir para frente. A igreja precisa de recursos para pagar o aluguel. Por exemplo, eu não tenho prédio próprio. Estou num lugar que eu pago um aluguel que para mim é alto. E quase todo recurso que entra aqui é direcionado só para pagar o aluguel da igreja. Da igreja não, do prédio. Você entende o que eu estou dizendo? Então, sem isso, eu não tenho condições de me reunir nas casas. Porque o número de pessoas que temos aqui não dá para reunir numa casa. Precisamos de um local maior. A contribuição, a colaboração é uma coisa muito importante, mas sem escravidão e sem exploração. Quando eu falo isso, que tudo é dado gratuitamente, de fato é tudo dado gratuitamente, mas Deus deu uma responsabilidade para cada um de nós. Qual é? Cuidar da obra de Deus financeiramente. Entende? Cuidar da obra de Deus financeiramente. A casa de Deus, ou melhor, a igreja tem que ter recursos para pagar suas contas, ter uma programação numa rádio. Tudo isso custa e tem um custo. Para ter condições de ajudar um outro irmão que está desempregado na igreja, uma pessoa que às vezes perdeu emprego e está sem pagar aluguel, a igreja, se a pessoa sempre foi fiel, está aqui, a igreja tem que lutar para ajudar essa pessoa num período de escassez, de luta na vida dela. Sem recurso a gente não vai em lugar nenhum. Mas que todas as coisas são dadas da parte de Deus e são dadas gratuitamente. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com o filho? Vai dar o que com o filho gratuitamente? Todas as coisas. Por isso que Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo dizia: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais numa outra dimensão, nas regiões celestiais em Cristo. Então tudo que Deus tinha que nos dar, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Agora, a pergunta que eu te faço: até onde você enxerga isso? Até onde os seus olhos espirituais foram abertos para você enxergar toda sorte de bênção? É na medida que você vê estas coisas que essas bênçãos se manifestarão gratuitamente na sua vida, sem você ter pago o preço por nada. Então foi isso que Paulo ensinou para os Gálatas. Paulo não foi escravizar os Gálatas. Paulo foi levá-los à liberdade. E o que aconteceu? Paulo se ausentou e chegou o pessoal da lei, o pessoal do Velho Testamento, o
pessoal de voltar para a lei, se circuncidar, fazer voto, fazer sacrifício, fazer festas judaicas, fazer festa de primícias, distribuir réplica da Arca da Aliança, de fazer os seus altares. Na igreja não existe altar. Altar é mentalidade de coisa do Velho Testamento, do templo da Velha Aliança. Na igreja não existe altar. Não tem altar. Altar é coisa da lei. Chegou esse pessoal do Velho Testamento, eles acreditaram em Cristo, mas disseram para os Gálatas, olha, só o que Cristo fez na cruz não resolve o problema. Isso aí que Paulo está falando, que tudo é de graça, não, Paulo está errado. Paulo não acompanhou os 12 apóstolos no ministério terreno de Jesus. Paulo só lá na frente que encontrou Jesus. Ele está pregando esse negócio da graça de Deus, que não, a lei acabou na cruz. Ele está pregando que tudo é dado gratuitamente, que o fim da lei é Cristo, que nós não precisamos mais nos circuncidar, voltar-se para a velha aliança e ficar escravizando lá. Não, isso que Paulo está pregando aí é errado. E se introduziram na igreja dos Gálatas e perverteram a fé dos Gálatas, levando os Gálatas a voltar as costas para a cruz, a voltar as costas para aquilo que Paulo havia ensinado e se voltar para a lei. E que os Gálatas fizeram? Eles receberam isso, absorveram isso e se voltaram para a lei. Vamos ler o que Paulo fala. Gálatas capítulo 1, verso 6. Paulo está admirado, Paulo está longe, não está lá com eles. E diz, admira-me que vocês estão tão depressa, passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que é ser chamado na graça? É justamente ser chamado para viver e crer no evangelho da graça de Deus. Ter a revelação do evangelho da graça de Deus. Viver o evangelho da graça de Deus. Crer que tudo nos foi dado gratuitamente, começando pela salvação. Crer que o diabo foi aniquilado na cruz, o preço do pecado já foi pago. Não há mais condenação para nós, nós somos justificados, reconciliados, redimidos, selados com o Espírito Santo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e tudo já está feito, nada mais precisa ser feito. Entrar no descanso de Deus e viver pela fé nesse descanso de Deus. Então Paulo está dizendo, admira que vocês estão passando tão depressa. Ele vos chamou na graça de Cristo, vocês estão entrando por um outro evangelho. E aí ele fala, o qual não é outro. Agora entrou na igreja dos Gálatas os perturbadores. Quem são os perturbadores? São aqueles que vivem no Velho Testamento, que pregam condenação, pregam o diabo na tua vida, pregam as campanhas, os votos, que pregam a doutrina do medo, a doutrina da condenação. O tempo todo você está debaixo de aperto, que pega a doutrina do pagar preço. Tudo tem um custo. De viver enfiado na igreja de noite, de largar os seus familiares para viver enfiado na igreja. Querer guardar sábado. Ainda tem gente na falsa igreja do guardar sábado que não entende isso. Sabe por que eles não entendem isso? Porque eles não estudam essas coisas. Vai nos estudos deles, é só Velho Testamento. Eles não se abrem para o Novo Testamento. Eles não deixam o véu cair. Eles estão lá na falsa profeta que teve revelação que tem que guardar sábado. Sendo que a nova aliança libertou-nos do sábado e da lei por completo. Então essa gente entrou lá. E o que essa gente fez? Paulo fala, vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Na ótica de Paulo, o que é o evangelho pervertido? É pegar a velha aliança que acabou na cruz, os ensinos de Moisés, toda aquela parafernália do Velho Testamento, e trazer para a nova aliança, e misturar tudo e levar as pessoas a viver presos na velha aliança. Então o evangelho pervertido é quando eu misturo o velho com o novo e quero levar as coisas mais para o Velho Testamento. E ficar escravizado nos mandamentos de Moisés. E a maior parte das igrejas, presta atenção, olha aqui para mim, olha aqui para mim, presta atenção. Olha bem o que eu vou te dizer, eu falo isso todo dia aqui. A maior parte das igrejas estão amarradas no Velho Testamento. Só prega o Velho Testamento, campanha do Velho Testamento,
pregações do Velho Testamento, campanhas e votos do Velho Testamento, dízimo que acabou na cruz do Velho Testamento. Eles vivem lá, na doutrina do medo, eles têm a consciência contaminada, cheia de acusação, porque não entenderam o Evangelho da Graça. Eles olha bem as igrejas da televisão, constroem templos, se vestem como sacerdotes do Velho Testamento, andam como judeus, não sendo judeus. Olha como eles vivem escravizados. O povo que está lá é um povo perturbado, porque não tem nem certeza de salvação. Vive atemorizado, cheio de culpa, cheio de condenação, medo do diabo. E se não fizer tudo que eles pedem dentro da igreja, você vai perder a salvação numa falha. Sendo que a própria liderança não pratica aquilo que eles pregam. É um peso que eles põem em cima das pessoas que estão lá. Esses são os perturbadores. E quem está na mão deles pode ter certeza que vivem perturbados. No Velho Testamento tudo tinha um preço, tudo era uma guerra. Então eles pregam essa mesma batalha espiritual, tudo é uma batalha espiritual. Todo culto tem que sair alguma coisa, mas eles estão dentro, no lugar de reunião, se diz que são igreja, que tem o poder de Deus, que Jesus está lá, daqui a pouco só tem demônio lá. E começa, sai, porque lá está cheio de demônio e tem que sair amarrando a vida deles. Eles nem sabem o que estão dizendo. Será que você percebe isso? Que quem está lá está nessa escravidão. Já me alonguei, né, nessa conversa. Então Paulo fala, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu. Paulo diz assim, olha, eu preguei o Evangelho da Graça de Deus para vocês. Se eu mudar o discurso, se quiser começar a pregar coisas que vão contra esse Evangelho que eu já preguei, ou até se vier um anjo do céu pregando contra o Evangelho que eu já ensinei, seja anátema, seja amaldiçoado. Ele diz, e eu repito, se alguém vos prega o Evangelho equivalente ao que temos pregado, seja anátema. Então Paulo começa a escrever esta carta para trazer os Gálatas de volta à sobriedade, para eles perceberem que eles entraram num caminho de escuridão, num caminho de morte. Eles entraram para um ministério de morte e destruição. Ele vai escrevendo, ensinando que a lei acabou na cruz, que o homem não é justificado por obras da lei e nem por suas obras próprias. Até que nós batemos nesse verso 19 do capítulo 3, já é a terceira live que eu prego só do verso 19. A primeira é porque Deus deu a lei. A segunda, se você ver as duas últimas lives, a primeira foi porque Deus deu a lei. A segunda, a lei é o ministério da morte. E hoje nós vamos falar sobre a lei e o seu prazo de validade. Porque a lei acabou na cruz. Então vamos ler o verso 19 no início desta live, já dei uma abertura pequena sobre isso. Qual a razão de ser da lei? Já explicamos, foi adicionada por causa das transgressões. Qual seria o prazo de validade da lei? Olha o que Paulo fala. Até que viesse o seu descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Até aí. Então como é que Paulo fala? Ele diz, a lei foi adicionada e ela teria um prazo de validade, ela valeria até que viesse aquele descendente a quem se fez a promessa. E quem era esse descendente que Paulo tem à mente? Eu já expliquei no início da live. Verso 16 desse mesmo capítulo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente que é Cristo. Então preste muita atenção agora. Olhe para mim, por favor, não disperse a tua mente. Então, qual era o prazo de validade da lei? A lei valeria até quando viesse esse descendente a quem Deus havia feito a promessa. E qual foi feita a promessa? Qual foi a promessa feita a Abraão? Que Deus, através de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Através de quem Deus abençoaria todas as famílias da terra? Não foi no período da lei. Deus cumpriria essa promessa a Abraão quando viesse esse descendente.
E como Deus utilizaria esse descendente para abençoar todas as famílias da terra? Esse descendente que é Cristo. Ele viria, morreria na cruz, cumpriria a lei, morreria na cruz, pagaria o preço do pecado, cumpriria toda a justiça da lei, poria um fim na lei, estabeleceria uma nova aliança no sangue dele, traria o evangelho da graça de Deus e a forma que Deus abençoaria todas as famílias da terra, cumprindo a promessa feita a Abraão, é através do evangelho da graça de Deus trazida por este descendente. Olha que coisa magnífica! Então, quando Cristo vem, nasce aqui na terra, é o fim da lei. Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ele é o último sacrifício da lei. Ele é o Cordeiro perfeito, sangue de Deus. A carne dele, eu já te expliquei isso. Ele não tinha carne com a tendência pecaminosa que nós temos. A carne dele não nasceu da genética de Adão. Ele não herdou um corpo humano com as tendências pecaminosas, com a lei do pecado e da morte. Porque se ele tivesse herdado esse corpo humano como nosso, ele não poderia ser o Cordeiro perfeito e sua morte na cruz não redundaria em nada, não teria valor, porque era alguém manchado que estava sendo crucificado ali. Então esse descendente vem, ele é Deus em forma de homem. Ele é o Cordeiro perfeito, sem mancha, ele tem um sangue de Deus nas suas veias. Ele vai para a cruz, ele cumpre a lei, vai para a cruz e acabaram-se os sacrifícios. Ele vai fazer o último sacrifício perfeito. Você entende que é perfeito? É que não teve falha, não teve defeito, nada faltou. Foi o sacrifício perfeito. E ali na cruz, quando o sacrifício perfeito está em vigor, ele põe um fim na lei, põe um fim na velha aliança e acaba a validade da lei. O fim da lei é Cristo. Vamos trabalhar sobre isso, o tempo já está passando. Então vamos correr. Então vamos lá, João capítulo 1, já li isso aqui bastante para você. João 1. Vamos ler a partir do verso 17, só o verso 17. Aqui está um divisor de águas que você precisa entender. Quem é esse João que vai proferir isto? Esse João é João Batista, já te expliquei muito quem ele é. Então João está dizendo isso, olha, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha a velha aliança, veio por intermédio de quem? Por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula, agora vai mudar o assunto totalmente. Olha aqui o descendente a quem se fez a promessa. Olha quando que a lei perderia a sua validade. Quando o descendente viesse. Olha o descendente que veio trazer, olha aqui. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Do descendente. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então quer dizer que Cristo trouxe a graça e a verdade. Que verdade é essa? A palavra da verdade, o evangelho da graça de Deus. Vieram por meio de quem? Da velha aliança? Não. Por meio de quem vieram a graça e a verdade? Por meio de Jesus Cristo. Então olha o descendente nasce aqui na terra. Ele é o Cordeiro de Deus, ele cumpre a lei, ele põe um fim na lei, estabelece uma nova aliança. E com isso ele traz a graça e o evangelho que é a verdade. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio de Cristo. Por isso que a lei teve a sua validade até a vinda do descendente, que é Jesus Cristo. Acabou a lei. Acabou o sábado. Acabou as festas judaicas. Tudo aquilo é um lençol que foi enrolado e deixado no passado. Acabou uma roupa velha. Né, usando aí uma frase de uma música brasileira, uma roupa velha que não se veste mais, cheia de rotura, acabou, não tem condições de voltar para trás. Então você entendeu que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo? Vamos lá para Mateus capítulo 5, verso 17. De vez em quando alguém fala, a lei não acabou não, Cristo não veio acabar com a lei. Mas olha que versículo, e me cita esse versículo.
Mateus 5,17. Olha aqui, ó. O que é que Jesus próprio diz com seus lábios? Olha aqui, ó. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Então a pessoa fala assim, ó, tá vendo? Ele não veio revogar. Continua o verso para você entender. Não vim revogar, vim para cumprir. Então Cristo não veio revogar a lei e os profetas. Ele veio para fazer o quê? Cumprir. Ele veio para cumprir. Então suponhamos que você tem uma dívida aí de 50 mil reais. Lá estou eu com o exemplo das dívidas, né? E você tem esses 50 mil reais na mão, você vai lá e cumpre o pagamento da dívida. Você vai lá, paga a dívida com 50 mil reais e a dívida não existe mais, porque você cumpriu o pagamento da dívida, acabou a dívida. Ela deixa de existir porque ela foi cumprida. Você efetuou o pagamento, quitou a dívida e cumpriu a dívida, ela não existe mais. Ela foi removida pelo pagamento da dívida. O que esse verso quer dizer? Jesus está dizendo, eu não vim revogar a lei e os profetas, vim para cumprir. Então quando Cristo, que foi o único aqui na terra que conseguiu cumprir a dívida, ele cumpriu a dívida, ele quitou a dívida. Uma dívida quitada acabou, não existe mais. Então Cristo pôs um fim à velha aliança na cruz. Cristo, ele cumpriu, e quando ele cumpre a lei, pagando todos os quesitos da lei, porque ele obedeceu à lei, não existe mais dívida, então a lei foi cumprida por ele, acabou a lei. Olha como é simples dizer isso aqui, olha como o próprio Jesus disse, eles ficam só com a primeira parte do versículo, não pega a parte B que diz que ele veio cumprir, está tudo pago, está tudo resolvido. Você acredita nisso? Quando é que a lei teria o seu prazo de validade e acabaria? Estamos lá no verso 19 do capítulo 3 de Gálatas. Até que viesse o descendente nós te explicamos que trouxe a graça e a verdade, que é Cristo. Agora vamos para aquele verso famoso, lá em Romanos capítulo 10, né? Pastor, o senhor vai repetir de novo isso? Vou repetir de novo. Eu não tenho preocupação que você se irrita comigo se eu repito muito as mesmas coisas. Eu não estou preocupado em trazer coisas novas, diferentes, que nunca ninguém viu. Não, eu sou o pregador do arroz com feijão, do leitinho. É isso que vai dar vida e sustentar todo dia. Eu não quero sair das cartas de Paulo. Será que você entende isso? Eu não quero ir para coisas que vão lhe confundir só para ter uma grande audiência no YouTube. Não me interessa isso. Então vamos lá. Vamos lá. Romanos 10, vamos ler versos 1 até 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. O que Paulo está dizendo? Paulo era judeu. Ele tinha uma vontade no coração dele e orava a Deus a respeito disso, é que para os irmãos judeus, que eles fossem salvos. Mas aí Paulo revela uma coisa interessante, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram ao que vem de Deus. O que Paulo revela que aconteceu com os judeus? Eles ficaram na lei procurando estabelecer a própria justiça deles por suas obras. E quando Cristo vem, o descendente vem, que põe um fim na lei, então eles estabeleceram a própria justiça deles, ficaram na lei para cumprir as obras da lei. E não se sujeitaram à justiça que vem da cruz, a justiça que vem de Deus. Não entenderam que tudo aquilo acabou. Que agora eles tinham que parar com as suas obras da lei e aceitar a justiça dada gratuitamente que vem da cruz através do sacrifício perfeito. É o que você vê no sistema. Você vê um sistema desprezando a justiça de Deus que vem da cruz,
estabelecer a sua própria justiça no seu esforço, nas suas obras, na sua doutrina de pagar preço, nos votos, sacrifícios, sobe monte, desce monte, sacrifício, fogueira santa, tudo aquele monte de afazeres. Eles se estabelecem a própria justiça humana deles e não se sujeita à justiça que vem da cruz, a justiça que vem do sacrifício perfeito, a justiça que vem da palavra está consumado, tudo foi feito, se completou. Vou ler o verso 3 de novo. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Aí Paulo encerra gloriosamente, esplendidamente, com uma expressão de revelação enorme, gigantesca. Olha aqui quem fala isso era um judeu que vivia debaixo da lei. Paulo diz que da idade dele, eles, pela sua disciplina e de guardar a lei, ele se avantajava a muitos. É um judeu que no começo da igreja ele perseguia e mandava prender quem crê em Jesus Cristo. Olha o que ele fala. Verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de tudo aquele que crê. Qual é a pergunta do verso 19 de Gálatas 13? A lei foi dada, e qual seria o prazo de validade dela? Até que viesse o descendente. Quem era esse descendente? Paulo explica nesse mesmo capítulo. O descendente era Cristo, que traria sobre ele a promessa que através dele Deus abençoaria todas as famílias da terra. Não está simples isso de entender? Então esse descendente veio, cumpriu a lei. O fim da lei é Cristo, a lei teria o prazo de validade até a manifestação desse descendente. Entende isso? Então a lei acabou na cruz, a velha aliança acabou na cruz, o sábado acabou na cruz. Não adianta tal profeta dizer que teve uma revelação que tem que guardar sábado. Isso aqui desmonta essa doutrina do sétimo dia, totalmente, acabou. Desmonta ou não desmonta? Você que veio da doutrina do sétimo dia, desmonta ou não desmonta? Só esse versículo acaba com essas centenas de anos de existência deles. Acaba. Então, a lei valeria até quando? Até quando viesse o descendente. Então, na cruz, o descendente acabou com a lei. Entende isso? Só mais um pouquinho? Então vamos lá, já que estamos em Romanos, vamos lá para capítulo 7 de Romanos. Eu não vou ler o capítulo todo, já lemos parte dele em outras lives. Aí Paulo vai explicar no verso 4, assim meus irmãos, também vós, presta atenção, morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou, que o ressuscitou dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Eu sei que esse verso aqui é usado, as pessoas falam assim, então eu pertencia a Jesus de Nazaré, agora passei a pertencer ao outro, ressuscitado. Mas não é isso que esse texto está dizendo. Ele está dizendo que nós morremos para a lei. Então o outro era o domínio que a lei tinha sobre nós. O outro não é Jesus de Nazaré. O outro aqui era o domínio que a lei exercia sobre nós. Como nós morremos para a lei, nós somos libertos, saímos debaixo do controle da lei e passamos a ser de Jesus Cristo, comprados pelo sangue dele. Aqui não é uma questão de Jesus de Nazaré ou ressuscitado. Eu sei que muita gente interpreta assim, mas se você for ler capítulo 7, do verso 1 a 3... Paulo não cita uma vez Jesus de Nazaré, ele está citando a morte para a lei. A lei, nesse caso, é como se fosse o primeiro marido da mulher. E este marido morreu, acabou na cruz. Então ela se casou com outro marido, que é o Cristo ressuscitado. Morreu para a lei não tem mais domínio sobre ela, ela passou a pertencer a Cristo agora. Continuando. Está bem claro isso na tua mente? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Nós morremos para a lei? Nós morremos para a lei.
Você sabe que pastor faz duas coisas constantes. A primeira é fazer casamento, né? É todo um ritual religioso, mas é bom ver o casamento de um jovem com uma jovem, ou até de dois coroas, por que não? Tudo isso é bom. Outra coisa que pastor faz mais do que casamento é toda hora tá levando o evangelho da graça de Deus num velório. E quando eu estou lá fazendo velório, eu cito a respeito do evangelho da graça de Deus, quem era Jesus Cristo e que ele veio trazer a imortalidade. Mas eu faço as pessoas olhar para o morto, para entender que todos nós vamos passar por aquilo ali. E aquela pessoa que está ali no caixão, ela está morta. Você pode dar um tapa no rosto dela, ela não vai te responder, né? Você pode fazer o que foi, ela morreu, ela vai ser posta na terra e vai se deteriorar toda, ela não faz mais parte dessa dimensão. As leis do nosso mundo não têm mais influência sobre ela porque ela morreu para sempre para este mundo, sim ou não? Ela não tem, ela poderia ter sido uma pessoa muito rica, mas a partir do momento que ela morreu, ela não tem mais domínio sobre a riqueza dela. Quem vai ter são os herdeiros. Ela não tem mais nenhuma influência ou pode influenciar esse mundo que nós estamos vivendo. O que Paulo está dizendo? A mesma coisa que nós, através daquele corpo sacrificado na cruz, ouça e entenda. Através daquele corpo sacrificado na cruz, nós morremos para a lei. A lei não tem mais nenhuma influência na nossa vida e nem nós somos influenciados por ela. Acabou. Será que você consegue entender isso? Nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Aquele sacrifício na cruz, aquele corpo sacrificado, foi tão perfeito, liquidou a lei definitivamente, cumpriu a lei, tudo que a lei pedia definitivamente e pôs um fim na lei. E nós fomos incluídos, morremos para a lei mediante o corpo de Cristo. Para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que produzimos fruto para Deus. Olha o verso 6. Agora, porém, irmãos, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Então, libertados da lei pela morte, estamos libertos daquilo que estávamos sujeitos. Agora, como é que eu vou servir a Deus? Não mais através de obras do Velho Testamento, de obras para quem vive debaixo da lei, de modo que servimos em novidade do Espírito e não na caducidade da letra da lei. Então, como é que eu sirvo a Deus agora? Eu que morri para a lei, fui liberto da lei, que sei que a lei acabou, que recebi a graça e a verdade através de Cristo. A forma de servir a Deus não é mais uma coisa externa, nós servimos a Deus em espírito. Por isso que os verdadeiros adoradores, eu sei que quem está em graça fala assim, adoração acabou, agora é só louvor. Mentira! Mentira! Louvor era mais coisa do Velho Testamento do que do Novo. Presta atenção. Qual vez que o apóstolo Paulo ensinou como se deve louvar? Procura nas cartas de Paulo se ele tinha estratégia de louvores. Procura, ele só fala lá em Efésios, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao coração, com cânticos e hinos espirituais. Nada mais que isso. Onde é que só se falava do louvor, que o louvor foi trazido para a nova aliança? E a maior parte das igrejas em graça é um monte de louvor. Trazidos da velha aliança. Onde estão os louvores, levitas, essas coisas todas? Tudo do Velho Testamento. Na nova aliança não tem instruções de louvor. Não é? Aparece duas vezes lá não sei se é em Mateus, que eles cantaram um hino e saíram do Monte das Oliveiras. E Paulo falando a respeito do louvor, hinos e cânticos espirituais, nada mais que isso. Esse monte de louvor é tudo mentalidade do Velho Testamento. Na nova aliança eu sirvo a Deus em espírito, eu adoro a Deus em espírito e em verdade, não preciso nem de música para adorar a Deus. É que a igreja em graça trouxe essa herança da música, não é? E às vezes a gente vê algum hino que se canta e fala, mas esse hino aí não está falando da graça, mas eles estão lá cantando. Aqui nós cantamos também, cantamos.
Mas aqui nós temos pouquíssimos hinos que cantamos. Por quê? Porque precisamos cantar hinos que estão de acordo com o Evangelho da Graça. O que adianta, antes de começarmos a palavra, cantarmos um monte de hino, né? Quero é vitória, vai chorando, geme e chora, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Nós já somos do alto, já temos um coração, já temos um espírito igual ao de Deus. Eu não posso cantar isso não é louvor. Tem sabor de mel, a minha vitória tem sabor... Ah, isso não é louvor, isso é besteira. Você acha que isso é louvor? Então, o verdadeiro ministério a Deus é um ministério do Espírito. Nós servimos a Deus pelo homem interior, não é coisa externa. Por isso que o Evangelho não é coisa externa. Então nós servimos a Deus em novidade do Espírito. Nós morremos para a lei, acabou tudo aquilo do passado. Aceita isso ou não? Vamos para Gálatas novamente. Gálatas, como o livro a carta de Paulo aos Gálatas é preciosa, né? Vamos ler outra coisa que Paulo fala, Gálatas 2:12. Não é 2:12 não. 19, olha o que Paulo diz. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Como é que eu morri para a lei? Acabei de explicar lá em Romanos 7. Morremos para a lei mediante a oferta do corpo de Cristo ali na cruz. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem diante da lei, então Cristo morreu em vão. Então você morreu para a lei? Só Paulo enxergou isso, Pedro não enxergou isso, Tiago então era o apóstolo da lei. Pode ver que a carta que ele escreveu, verso 1, ele dirige essa carta aos irmãos, a igreja que está, as 12 tribos que estão em dispersões. Ele direciona a carta não é para gentil, é para as tribos que estavam dispersas. Quem foi dividido em tribos? Os judeus, mais ninguém. Só Paulo enxergou isso. Foi perseguido por causa disso. Então nós morremos para a lei. A lei teve validade até quando? Até quando veio o descendente, foi para a cruz, cumpriu a lei, nos libertou da lei e pôs um fim em tudo. O último texto aqui em Gálatas mesmo, mais na frente nós vamos abordar tudo isso de novo. Capítulo 4 de Gálatas, verso 4. Lembra que a pergunta é essa. A lei teve o seu prazo de validade. Valeu até quando? Ela valeu até o descendente de Jesus Cristo vir, cumprir a lei, pôr um fim na lei no seu sacrifício perfeito. Então, Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, quando o tempo se cumpriu, quando aquela fala que Deus falou com Abraão e fez a promessa, esse tempo todo da lei, da velha aliança, quando isso se cumpriu, Deus enviou o seu filho, ele nasceu de mulher, teve que nascer como eu e você, assumir um corpo humano. Ela nascido de mulher, para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Cristo nasceu de mulher, ele nasceu debaixo da lei, ele nasceu como judeu também. Para fazer o quê? Como ele resgataria os que estavam sob a lei, se a lei estava em vigor? Então ele vem, ele é o descendente, ele cumpre a lei, é o último sacrifício da lei, põe um fim na lei e arranca todos os que estavam debaixo da lei. Acabou a lei. Nós nascemos há 1900 e alguma coisa depois da cruz. Para nós tudo isso já tinha se cumprido. Mas para aqueles que estavam vivendo aqueles dias, que creram, foram resgatados debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então, como que Cristo resgatou os que estavam debaixo da lei? Cumprindo a lei.
removendo a lei, estabelecendo uma nova aliança. Então vou ler de novo, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clamava Pai. Olha agora, de sorte que nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Então Deus não tem filho escravo para viver em culto de libertação. Deus não tem filho escravo para vir um pastor que às vezes é mais escravo do que aquele que ele diz que vai se libertar e fica lá, sois, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai. Deus não tem filhos debaixo de escravidão para ficar mandando sair coisas dele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você acredita nisso? De sorte que já não és escravo. O Filho de Deus não é escravo mais de nada. Ele é filho, ele é livre. E se ele não é escravo e é livre, ele também é um herdeiro de Deus. Tudo que Deus possui. Você herdou tudo isso dele através da morte de Cristo na cruz. Então vamos aqui mesmo em Gálatas capítulo 3. Qual, pois, a razão de ser da lei? Porque a lei foi dada, foi adicionada por causa das transgressões. Explicamos isso. Até quando a lei teria a sua validade? Ele diz, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Esse descendente nós já temos explicado, como Paulo explicou, esse descendente é Cristo. Esse descendente vem, cumpre a lei, põe um fim na lei. E aquela promessa feita a Abraão vem através do descendente que gera o evangelho da graça de Deus. E Deus, através do evangelho, vai abençoar todas as famílias da terra. Para terminar, até quando a lei teve a validade? A lei teve a sua validade até quando Cristo pôs um fim dela na cruz. Acabou, nós não vivemos mais no Velho Testamento. Foge de lugares que só pregam o Velho Testamento. Foge dos lugares que só vivem debaixo da lei. Foge dos lugares que só vivem na velha aliança fazendo cobrança. Some, porque aí você vai viver debaixo de escravidão. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos terminar esta live. Foi um prazer estar com você. Até este momento, cheguei até você com esse leitinho, graças a Deus, né? Eu vou terminando declarando esta frase com toda a força do meu coração, dizendo que a tua vida, você mesmo, vale mais que o mundo inteiro.